Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Em muitos momentos da nossa vida, a gente sente que a nossa vida é igual um dominó. Quando a gente vai por um lado, quando a gente tá bem, tá equilibrado, tá harmonizado, tá se sentindo bem com a gente mesmo, é comum que algumas coisas se desenrolem bem, que as oportunidades apareçam, que coisas positivas aconteçam, que boas situações se desenrolem, que tenha um ar mais agradável. Mas vocês também já perceberam que em alguns momentos quando a gente tá mais desequilibrado, em alguns momentos que a gente tá mais com raiva, momentos onde a gente tá meio desalinhado, meio desconectado da gente mesmo, as coisas também parece que descem como dominóis e aí vão desalinhando as coisas. É como se fosse uma espiral, que ela vai indo cada vez mais e mais profundo. Então, muitas vezes na nossa vida a gente pode perceber que nos momentos onde a gente está mais equilibrado, as coisas acontecem de uma forma mais equilibrada e harmônica. Mas quando a gente entra numa espiral de desalinhamento, de desequilíbrio, de seguir um caminho que não tem muito a ver o que a gente sente, a gente percebe que a vida também, as coisas, né, como se fosse uma onda, que aí começa dentro da gente e vai se exteriorizando para fora. E as coisas vão também ficando meio nebulosas, as coisas vão se desarmonizando, algumas questões aparecem, né? E aí a gente percebe que, dependendo do quanto a gente se sente conectado com a gente mesmo ou não, do quanto a gente se sente conectado também com a nossa espiritualidade ou não, o quanto a gente se sente equilibrado ou não, vai dizendo como a nossa vida, assim, como se fosse um eco, o que ela vai trazer pra gente. E por isso que é muito importante a gente saber qual caminho seguir, né? Para quais atitudes fazem com que eu me alinhe cada vez mais, com que eu me equilibre cada vez mais, com que eu me conecte cada vez mais com o meu próprio coração. E quais as atitudes, os caminhos que me levam a um desequilíbrio cada vez maior. Né? Onde eu ando um pouquinho em desequilíbrio, no próximo momento vem um desequilíbrio maior e cada vez mais a minha vida vai se desequilibrando. E aí, em algumas situações, uma atitude de equilíbrio pode culminar em outras atitudes de equilíbrio e as coisas vão se realinhando novamente. Mas como que eu sei o que me alinha e o que me desalinha? Como que eu sei o que me conecta a mim mesmo e o que me desconecta? O que faz com que eu me sinta equilibrado ou não? O que faz? Como que eu sei? É muito útil em alguns momentos a gente usar aquela frase da Joana de Ângeles, né, mentora do Divaldo Franco na época ele ainda estava vivo, né? E com certeza eles ainda são parceiros de mundo espiritual e provavelmente eles ainda, né, estão juntos em alguns momentos. E ela dizia que quando a gente for fazer alguma coisa, a gente pode se perguntar: essa atitude, ou aí nesse caso, né, se for um caminho, esse caminho me aproxima ou me distancia de Deus? Às vezes a gente fazer essa pergunta pra gente mesmo vai nos dar a possibilidade da gente entender na essência aquilo me afasta ou me aproxima, sabe? Não tem meio termo, não tem muro, não tem não me afasta mas não me aproxima, não tem essa possibilidade, não tem como a gente ficar em cima do muro. Em muitos momentos a gente sente que a gente tem a possibilidade de ficar em cima do muro, mas a gente não tem. A gente não tem essa possibilidade de ficar em cima do muro e deixar com que os dois lados se degladiem, e aí quando tudo estiver tranquilo a gente desce do nosso muro e vai escolher o nosso lado. Na verdade não. Quando a gente muitas vezes não escolhe um lado, a gente está escolhendo algum lado. Se eu escolho não fazer alguma coisa, eu também estou fazendo uma escolha. Eu também estou tomando uma atitude. E eu vou ter as consequências daquilo que eu estou plantando. O que eu estou plantando? Eu estou plantando não fazer. Eu estou plantando a decisão de não fazer, de não seguir, de não escolher. E isso também é um plantio. E o que eu vou colher no futuro? Aquilo que vier da minha falta de ação, da minha falta de escolha, de ser passivo, né? Então a gente não tem a possibilidade de ficar em cima do muro. Quando eu me pergunto, isso me aproxima ou isso me afasta de Deus?
Não tem meio termo. Então, ou me aproxima ou me afasta. Então, se aquilo me afasta, então significa que eu me afasto de mim mesmo. Não é uma questão de ser certo ou errado, mas é uma questão, me aproxima ou me afasta, na essência. Me afasta. Então, se aquilo me afasta, também não vai me fazer. Se aquilo me aproxima, então aquilo é um caminho que tem a ver comigo, tem a ver com o meu projeto de vida, tem a ver com o meu coração. E aí uma outra coisa que a gente pode fazer também, que é muito útil, é a gente ter cada vez mais atenção no nosso sentir. Porque quando a gente se mede muito pela cabeça, a gente fica muito preso nos deveres que as outras pessoas colocam pra gente. Então, isso é bom pra você, isso não é bom, isso é certo, isso não é certo, né? Isso vai ser positivo pra você, isso não é, esse é o que vai te trazer felicidade ou não. Só que sempre eu tô escolhendo pela minha própria cabeça. E aí quando eu escolho somente pela minha cabeça e não levo em consideração aquilo que eu tô sentindo, muitas vezes é nesse momento onde eu tomo decisões que não tem a ver comigo de verdade. Ou que ali nessa pergunta da Joana de Ângeles, é aquilo que vai me afastar de Deus, né? Me afastar de mim e não vai me aproximar. Então, quando a gente percebe que o nosso sentir é aquilo que a gente está sentindo, e não somente uma questão visceral, não é uma emoção, não é uma coisa ansiosa, uma coisa raivosa, não é aquela raiva, não é uma ansiedade, não é um medo, mas é uma coisa mais sutil, um sentimento mais sutil. Me dá paz ou não me dá paz, né? Se eu olho para uma situação, uma coisa que chega até mim, e eu tento sentir no meu coração, e vejo se aquilo me traz paz ou não, eu consigo perceber qual que é o caminho que mais vai fazer meu coração vibrar. Qual que é o caminho que vai fazer mais sentido com a minha história, com aquilo que meu ser necessita de mim, né? Hoje ele tem uma definição muito interessante, que ele fala que existem os desejos e as necessidades. Às vezes a gente fica preso nos desejos do ego, né? Que são aquilo que a gente quer, né? Que às vezes a nossa cabeça fala que a gente quer, mas não é uma necessidade de verdade, porque os desejos, eles pertencem ao ego. Então não é aquilo que a gente realmente precisa, não é aquilo que realmente vai fazer a gente feliz. E a gente tem as necessidades, que vêm do ser. Então é aquilo que realmente a gente precisa, aquilo que realmente a gente veio para fazer, aquilo que realmente tem a ver com o nosso próprio caminho. Né? E aí a gente prestando atenção ao nosso sentir, é importante frisar aqui que não é um sentir visceral. Então não é se guiar pela raiva, não é se guiar pelo impulso, não é se guiar pelo medo, pela ansiedade, mas se guiar por aquilo que aquece o seu coração, aquilo que te dá um quentinho, aquilo que te dá paz aqui dentro. Mas para isso a gente precisa ter esse olhar para dentro. Para uma pessoa que ela nunca olhou para dentro de si mesma, ela nunca percebeu aquilo que ela estava sentindo, para ela pode ser muito confuso no início. Então por isso que eu falo muito da prática da meditação, porque é a meditação que vai fazer com que eu olhe para mim sem aqueles senões, aqueles deveres da minha própria cabeça. Então quando eu olho para mim através somente da minha cabeça, eu fico no o que eu devo fazer, o que eu não devo, o que os meus pais esperam de mim, o que a família espera de mim, o que os meus amigos esperam de mim. Mas quando eu vou para o meu coração, eu começo a olhar para aquilo que faz minha alma vibrar, para aquilo que tem a ver com o meu caminho, com aquilo que me faz feliz, aquilo que tem a ver com aquilo que me aproxima de mim, que me aproxima da minha essência, que me aproxima de Deus, da espiritualidade, do divino que habita dentro de mim. Quando eu olho para o meu coração, eu começo a olhar para esse lugar. Mas quando eu olho somente para mim através da minha cabeça, ou através dos meus desejos, que tem muito mais a ver com só eu, né? Tem muito mais a ver com prazeres imediatos, não são prazeres do coração, não são prazeres da alma, mas é um prazer mais terreno, mais momentâneo, que simplesmente está sempre querendo mais, não te preenche de verdade. E aí quando a gente se olha através do próprio coração, a gente percebe que existem coisas que aquecem mais o nosso coração do que outras. E não é porque uma coisa é errada e a outra é certa, mas porque existem coisas que aquecem o nosso coração, porque está dentro do nosso caminho, está dentro daquilo que a gente precisa, necessita de verdade, e outras coisas não. Mas isso é individual. Então não adianta
eu tentar sentir no coração o que outra pessoa precisa fazer. Porque ela vai sentir no próprio coração, na própria intuição. Eu posso sentir uma coisa a dizer para ela, mas tudo aquilo que eu possa sentir sobre ela só deve ter um motivo, fazer com que ela se perceba melhor. E não para que ela faça aquilo que eu quero. Não para que ela olhe para mim, para que eu necessito, mas para que ela olhe para aquilo que ela necessita. Então, quando eu sinto uma coisa para dizer para alguém e eu falo, aquilo tem que esperar ela atender a própria necessidade e não a minha necessidade nela, entende? Então, cada pessoa tem que sentir por si mesmo. Por isso que não adianta dar respostas prontas, buscar respostas prontas, buscar passo a passo do que fazer, receitas de bolo para viver, para escolher, porque precisa olhar para o próprio coração. Precisa entrar num processo de autoconhecimento mais profundo. E no momento que a gente escolhe fazer as coisas que tem a ver com a nossa alma, com o nosso coração somente, e não é uma questão de julgar aquilo que não tem a ver comigo, mas é uma questão de simplesmente não fazer, porque não é o meu caminho. Quando eu entro nesse caminho de fazer aquilo e me aproximar mais das coisas que me conectam comigo mesmo, que me aproximam da minha essência, a minha vida como um eco vai se equilibrando em vários pontos. Eu vou sentindo para onde que eu tenho que ir em cada momento, e aí depois que eu sigo aquilo através do meu próprio coração, eu percebo que aquele é o local que eu deveria estar de verdade. Aquela foi a decisão certa, aquela foi a decisão necessária que eu tinha que tomar. Eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, do jeito certo, porque eu segui o meu próprio coração. E as coisas vão se equilibrando. Mas se eu escolho ignorar a minha própria essência, ignorar o que meu coração está pedindo para mim mesmo, e eu procuro atender somente desejos do ego superficiais ou atender as expectativas das outras pessoas, eu vou para um caminho onde tudo vai ficando desequilibrado, onde eu não sinto felicidade, onde eu não sinto o meu coração vibrar, onde eu não sinto alegria, paz, onde eu sinto que eu estou vivendo uma vida, né, que não é minha, como se eu estivesse vivendo um personagem e não a minha verdadeira vida, porque não me preenche. Não tem a ver com o meu próprio coração. E aí a vida ela vai se desenrolando. Mas é claro que tudo isso é um processo. Então a gente vai percebendo à medida que a vida vai passando o que é que me aproxima e o que é que me afasta. E se em algum momento eu fiz algo que me afasta de mim mesmo, eu vou sentir aquilo, eu vou sentir uma desconexão, vou sentir um desequilíbrio, mas a partir do próximo momento eu posso buscar aquele reequilíbrio, eu posso fazer uma meditação, eu posso olhar para o meu próprio coração e fazer aquilo que me alinha, aquilo que me conecta. E aí eu volto para o caminho. Então, por mais que a gente não saiba de primeira o que fazer, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai lapidando esse sentir. A gente vai lapidando, a gente vai tendo com mais clareza o que é que a gente sente, o que é que faz parte do nosso caminho ou não. E é o único jeito que a gente tem pra gente descobrir. Então só quando a gente vive, só quando a gente experimenta, só quando a gente decide fazer uma coisa que sai do nosso coração, não que a gente vai perceber se aquilo tem realmente a ver com a gente ou não. Só as experiências que vão trazendo essa clareza pra gente. Então a gente precisa passar a olhar para o nosso próprio coração e escolher, e aí depois a gente vai tendo as sensações e vai percebendo. Eu poderia ter feito dessa forma, eu poderia ter escolhido esse caminho. Às vezes eu já sentia que eu tinha que ir por esse caminho, mas eu quis ir contra, e é por isso que agora eu me sinto um pouco desconectado de mim, é por isso que agora essa situação aconteceu. Então é o momento de olhar para mim novamente, para olhar para o meu próprio coração e buscar um realinhamento, um reencontro comigo mesmo. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo mais curto. Espero que tenha tocado o coração de algumas pessoas e que tenha feito sentido para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui.